O Acontece Cidade está hoje em Bariri para conversar com o Júnior Barbieri sobre as principais pautas de desenvolvimento econômico e turismo para o município. Acompanhe. Nós assumimos aí o compromisso com o prefeito Abelardo em Bariri para poder comandar e tocar a pasta de desenvolvimento econômico e também turismo. Então, é uma pasta complexa, né, porque nós estamos ali trabalhando a questão da empregabilidade do município e a questão também de toda a parte de capacitação dessa mão de obra. Então, nós temos que ter um olhar carinhoso com essa pasta, principalmente pelo cenário econômico que nós estamos vivendo hoje, um cenário de desemprego, um cenário de uma economia hoje atualmente instável, e Bariri, por ser uma cidade pequena, ela se mantém refém dessa condição econômica macro que nós podemos dizer. Então, o desenvolvimento, ele tem por si, por não ser uma atividade fim, ou seja, o desenvolvimento econômico do município ou de qualquer outro município, não tem a capacidade de empregar. Então, nós não empregamos ninguém, mas nós temos que ter a responsabilidade de pavimentar o caminho para o empresário que quer empregar. E esse pavimentar o caminho é a questão de facilitar e gerar políticas públicas, condições para que esse funcionário venha, empregue, ou aquele que nós não conseguimos atrair, principalmente o que já está aqui, de condições para ele se expandir. Então, é de suma importância na área do desenvolvimento que nós temos essa afinidade com o empresário, principalmente aquele que já se encontra no município, e estreitar as conversas. Por quê? Porque a diretoria de desenvolvimento ela tem que entender as reais necessidades, para aí sim, através de fomento de políticas públicas, nós darmos condições para a geração de emprego. Na questão do turismo, Bariri é uma cidade pequena, nós entendemos que nós temos um potencial turístico, principalmente com o Rio Tietê. Se você pegar de onde nós estamos falando hoje até as margens do rio, dá aproximadamente 4 quilômetros, então é perto, só que para isso requer investimentos, nós precisamos de recursos. E esses recursos, para o turismo, tem um programa específico, que é o MIT. A gente sabe que está suspenso por conta da pandemia, mas nós temos que fazer a lição de casa, para que quando isso voltar, nós já estarmos todos regularizados, para aí sim pleitear o MIT, vir recursos e, dessa forma, nós fomentarmos o turismo aqui na nossa cidade. Barbieri também falou sobre os principais desafios e prioridades da pasta nos próximos anos. Eu acho que o principal desafio, e não é só da gestão aqui em Bariri do prefeito Abelardo, eu acho que são de todas, é exatamente conduzir o município em meio a essa crise, né? Ou seja, nós temos aí um índice de desemprego alto, que pelas projeções ele tende a se agravar, principalmente no primeiro semestre. Nós temos a queda na renda do brasileiro, isso inevitavelmente vai desencadear uma baixa no consumo, e nós sabemos que o ciclo de recessão ele se inicia com a baixa do consumo. Né? Ou seja, se você não tem consumo, você obrigatoriamente não tem produção. Se não tem produção, você não gera emprego. Se não gera emprego, você não gera renda. Então, o maior desafio é realmente estabelecer um programa, seja por políticas públicas, seja por parcerias, que, num primeiro momento, estanque o sangramento do desemprego local, para aí sim nós termos capacidade e condições de fazer planejamentos para a atração de novas vagas de empregos e de novas empresas. Mas para isso nós entendemos que o município precisa ter um orçamento saudável para nós buscarmos possibilidades de compra de novas áreas de terras, para aí sim nós fazermos um modelo de empregabilidade saudável e principalmente sustentável. Eu acredito que as prioridades são grandes, mas, por exemplo, nós temos algumas prioridades que são assim inevitáveis. Nós temos que criar alguns conselhos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico, que já vinha trabalhando no município, vai ser remodelado. Nós vamos fazer a criação de um Conselho de Desenvolvimento Rural, que Bariri não tem hoje, ou seja, nós precisamos trazer o agronegócio para a gente, nós precisamos dar visibilidade para esse setor, um setor importantíssimo, só para vocês terem uma ideia, é um setor do agronegócio que representa aproximadamente 20% do PIB, e Bariri é forte no agronegócio, Bariri já tem associação, por que não um ente público também participar? Nós precisamos imediatamente fazer com que os serviços, principalmente na pasta do desenvolvimento econômico, sejam otimizados, ou seja, levar o serviço para realmente quem precisa,
né? Nós precisamos fazer com que a capacitação ela se torne mais fácil e, principalmente, nós precisamos, nesse momento, entender, buscar a demanda do empresário para poder nós ligarmos a outra ponta e saber o que o empresário precisa em termos de funcionários, de capacitação, para nós podermos entender. Nós temos um polo industrial que precisa ser reestruturado em termos de infraestrutura. Nós temos uma remodelagem da nossa feira da agricultura familiar, isso precisa ser feito, precisamos trazer de volta. Então, eu acredito que nós temos um trabalho difícil, a certo modo, porém, um trabalho que eu acredito que vai ser satisfatório, porque nós vamos ter que incorporar a diretoria de desenvolvimento para os anseios dos empresários e do município. Então, essa é a grande prioridade nesses primeiros 100 dias, e eu não vou me limitar a isso. Isso é um trabalho contínuo que nós temos que fazer, nós temos que desenvolver. Para quê? Para aí sim, durante o ciclo, nós tentarmos atingir os objetivos propostos pela gestão, pelo prefeito Abelardo e por toda a equipe. Eu gostaria de, principalmente para o pessoal de Bariri, pedir um voto de confiança. Nós iremos desenvolver o trabalho, iremos encaixar o trabalho. Nós sabemos que há muito a ser feito. Algumas prioridades elas têm que ser realmente feitas já, para agora. Algumas outras coisas nós entendemos que pode ficar para um segundo plano, mas o que nós precisamos fazer realmente é trabalhar, olhar Bariri para o presente, para poder vislumbrar o futuro. É isso, é uma semente que nós plantamos nesse momento, é uma semente que nós vamos ter que regar para, quem sabe, as futuras gerações ou as próximas gestões colher os frutos que nós estamos plantando. O importante é iniciar. Da onde? Daqui, agora. O início tem que ser feito agora. Uma caminhada não começa sem um primeiro passo. E é esse primeiro passo que nós pretendemos e nós temos que fazer nesse momento. Fazer o melhor que podemos nas condições que temos. E isso eu acho que é o grande objetivo nosso. Continue acompanhando a Acontece Cidade para mais notícias de Bariri e região. Até a próxima!